Brasil, terra de florestas majestosas, terra de praias sem fim, terra do samba e da paixão. Uma terra de verde imenso, respire o ar. Uma costa infinita, onde o oceano acaricia a areia dourada. Cidades incríveis, onde milhões de vidas se misturam. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo à terra onde os sonhos têm trilha sonora. O quinto maior país do mundo desafia a imaginação com sua imensidão. Do norte ao sul, a distância é a mesma que de Londres ao Cairo. Um território quase maior que todo o continente europeu, tão vasto que abrange 4 fusos horários diferentes. E nessa vastidão, cada terra conta sua própria história. Nossa jornada começa no mar. O Oceano Atlântico se estende por 7.500 quilômetros, abraçando praias paradisíacas que parecem saídas de um sonho. Como a praia de Fernando de Noronha, as dunas douradas de Jericoacoara ou as lagoas naturais de Porto de Galinhas. Mas a água do Brasil é muito mais do que o mar. No interior, onde o Monte Roraima se ergue como um gigante de topo plano, na fronteira com a Venezuela e a Guiana, está a Serra do Tepequém, onde o rio Cotingo, afluente do poderoso Rio Branco, corre para o sul, até se juntar ao Rio Negro. Mais a oeste, nos Andes peruanos, nasce o verdadeiro rei desta terra, o Rio Amazonas. Com 6.992 quilômetros de extensão, esse gigante de água percorre o continente como uma veia pulsante, atingindo até 50 quilômetros de largura durante a estação chuvosa. Esse rio sozinho carrega quase tanta água quanto os 10 maiores rios do mundo juntos, protegendo 12% da água doce do planeta. Foi essa abundância de água que atraiu os primeiros colonizadores portugueses, que começaram a espalhar o português pelo continente a partir de 1500, deixando sua língua como legado e fazendo do Brasil o único país do continente onde ela é falada. Hoje, o Carnaval do Rio se tornou o maior festival do mundo, onde milhões de visitantes lotam as ruas para assistir ao desfile das escolas de samba. Os carros alegóricos metafóricos contam a história desta terra de contrastes, onde música e liberdade redefinem a identidade brasileira a cada ano. Mas, quando se trata de paixão, nada une mais os 215 milhões de brasileiros do que o futebol. Se o carnaval é a maior celebração do país, o futebol é sua verdadeira religião. 5 Copas do Mundo da FIFA, mais do que qualquer outro país, consagraram esta terra como um santuário do jogo bonito.
Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Neymar. Não são apenas campeões, eles se tornaram símbolos de um povo que transforma cada partida em uma celebração da vida. E é essa energia vibrante que tornou o Brasil uma das 10 maiores economias do mundo. Há 150 anos, o país domina o mercado global de café, enquanto exporta soja, açúcar, ferro e petróleo. Mas, como reflexo de sua economia e escala continental, o Brasil é um mundo de contrastes. Existem metrópoles hipermodernas como São Paulo, surgindo ao lado de favelas, criando um contraste entre sonhos e desafios, entre riqueza e desigualdade. No entanto, é na culinária que todas essas contradições se resolvem. Cada prato é um capítulo da história do Brasil. Por exemplo, a feijoada, um ensopado de feijão preto e carne, conta a história do encontro entre África e Portugal. Ou o pão de queijo, que evoca o artesanato e a tradição. Ou até o açaí, que traz a energia misteriosa da Amazônia para as cidades modernas. E o churrasco, com seus infinitos pratos grelhados, celebra o espírito festivo do Sul, onde os campos de cana se estendem até onde a vista alcança. Isso é o Brasil. Um país onde a natureza e a cultura se misturam, onde cada estrada pode levar a uma nova aventura. E é dessa aventura que começa nossa jornada para descobrir os lugares mais incríveis do Brasil. Floresta Amazônica. Espalhada por 9 países, a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, cobrindo milhões de hectares de árvores antigas, rios imensos e ecossistemas vibrantes. Cada área revela um microcosmo diferente, onde vida e água se entrelaçam numa complexa rede de biodiversidade. Navegar pelos rios e igarapés é uma experiência imersiva. Peixes coloridos cortam as águas calmas, botos cor-de-rosa saltam com graça e jacarés espreitam nas margens, lembrando que a floresta é tanto um lar quanto um território de aventuras. Trilhar as trilhas da floresta permite observar macacos prego pulando entre os galhos, preguiças equilibrando-se nas árvores e aves exóticas como araras e tucanos pintando o céu com cores vibrantes. Cada passo revela um detalhe novo da vida silvestre. As comunidades indígenas vivem profundamente conectadas à floresta. Cultivam mandioca, pescam nos rios e recolhem frutos, ao mesmo tempo em que compartilham histórias e rituais ancestrais que preservam o conhecimento e a espiritualidade da Amazônia. Guias especializados revelam segredos da flora, mostrando árvores medicinais, orquídeas raras e plantas que sustentam a vida de inúmeras espécies. Cada folha e raiz é parte de um sistema vivo, interligado e essencial. O som da floresta é uma sinfonia contínua. O zumbido de insetos, o canto das aves, o ribombar distante de um macaco búgio. Este ambiente sonoro envolve o visitante e reforça a sensação de estar imerso na vida pulsante da Amazônia. Observar onças pintadas, tamanduás e jacarés à distância
desperta uma mistura de admiração e respeito. Cada encontro com a fauna local é um lembrete da complexidade e fragilidade do ecossistema. Explorar igarapés secundários, mergulhar em rios cristalinos e caminhar por clareiras ocultas permite sentir os aromas úmidos, ouvir o ritmo da vida e perceber a floresta como um organismo vivo que respira e se transforma constantemente. A Amazônia é mais que uma floresta. É um santuário de biodiversidade, um lar de tradições milenares e um convite para que cada visitante aprenda a ouvir, respeitar e se maravilhar com a natureza em sua forma mais pura. Pantanal. Estendendo-se pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Pantanal é a maior planície alagável do planeta. Durante a estação das chuvas, a água cobre tudo, transformando a terra em um espelho vivo que reflete o céu e as árvores, onde o horizonte parece dissolver-se na própria luz. O Pantanal é o coração selvagem do Brasil. Aqui, a natureza não é observada, mas sentida. O som distante de um bugio, o mergulho repentino de uma capivara, o voo rasante de uma garça, tudo parece seguir um ritmo ancestral, como se o tempo ainda respirasse devagar. A experiência de explorar o Pantanal é uma jornada entre terra e água. Em barcos pequenos, os viajantes deslizam por canais estreitos cercados por vitórias régias gigantes, enquanto jacarés descansam imóveis nas margens e ariranhas brincam nas correntezas. O pôr do sol aqui é uma revelação. À medida que o céu se pinta de vermelho e ouro, bandos de tuiuius, as aves símbolo do Pantanal, alçam voo lento, cruzando o horizonte com uma graça que parece sagrada. A fauna é uma sinfonia em movimento. Onças pintadas caçam silenciosamente nas matas ribeirinhas, tamanduás bandeira atravessam as campinas e bandos de araras azuis riscam o céu com suas cores impossíveis. Cada encontro é um milagre em meio à vastidão. Os guias locais são verdadeiros contadores de histórias. Eles conhecem os rastros, os cheiros e os sons, e ensinam o visitante a ler a paisagem, um livro aberto escrito pela chuva, pelo barro e pelos passos dos animais. No Pantanal, o tempo tem outro peso. As manhãs começam com o canto das araras e terminam sob o zumbido dos insetos ao entardecer. O silêncio não é ausência, mas presença. A voz calma da terra respirando. O turismo sustentável é essencial. Muitas fazendas transformaram-se em lodges ecológicos, onde visitantes podem observar a vida selvagem sem interferir, contribuindo para a preservação deste ecossistema sagrado. O Pantanal não é apenas um destino, é uma revelação sobre o equilíbrio entre a força e a fragilidade da criação.
Em cada reflexo d'água, há um lembrete silencioso de que a vida floresce onde há respeito. Fernando de Noronha, Brasil. Localizado a cerca de 350 quilômetros da costa de Pernambuco, Fernando de Noronha é um arquipélago que parece suspenso entre o céu e o mar. Cada pedaço de terra aqui é cercado por águas tão transparentes que é possível ver o fundo mesmo a metros de profundidade. O que torna Noronha única é a sensação de isolamento sereno. O acesso controlado e o limite de visitantes preservam o equilíbrio entre o homem e a natureza, fazendo com que cada passo soe como uma descoberta em um santuário. As praias são de uma beleza quase espiritual. A Baía do Sancho, considerada uma das mais belas do mundo, é acessível apenas por uma escadaria escondida entre falésias. Lá embaixo, o mar se abre em tons de esmeralda e turquesa e as ondas sussurram como orações. A vida marinha é o coração pulsante do arquipélago. Golfinhos rotadores dançam nas ondas ao amanhecer. Tartarugas marinhas sobem a areia para desovar, e cardumes coloridos cintilam sob os raios do sol tropical. O mergulho aqui é uma experiência mística. Nas águas claras da Baía dos Porcos e da Praia do Atalaia, é possível nadar lado a lado com tartarugas e arraias, sentindo o silêncio do oceano abraçar o corpo como uma prece. A fauna terrestre também encanta. Fragatas, viúvas e atobás cruzam o céu em voos lentos, enquanto lagartos coloridos se aquecem nas pedras, lembrando que a vida aqui se move em harmonia com o sol e o vento. As trilhas que cruzam a ilha revelam paisagens escondidas e mirantes, de onde se pode ver o pôr do sol mais puro do Atlântico Sul. Caminhar aqui é um ritual de reconexão com a natureza, com o silêncio e com o Criador. O turismo em Noronha é guiado por princípios de preservação. Toda visita é acompanhada de consciência ambiental. Nada se toca, nada se leva. Apenas memórias e gratidão. Fernando de Noronha é mais do que um destino. É uma comunhão entre o humano e o divino. Um lembrete de que o paraíso ainda respira não nos sonhos, mas nas águas que espelham o céu. São Paulo. Maior cidade do Brasil e coração econômico do país, São Paulo pulsa com energia ininterrupta. Cada rua revela uma mistura de arranha-céus modernos, prédios históricos, mercados coloridos e bairros cheios de personalidade, oferecendo um retrato da diversidade urbana em sua forma mais intensa. Caminhar pelo centro é sentir a cidade em suas múltiplas dimensões. Vendedores ambulantes oferecendo frutas frescas, barraquinhas de pastel fumegante, o cheiro inconfundível do café recém-moído e músicos de rua que transformam qualquer esquina em palco improvisado.
Experiências culturais abundam em cada bairro. No MASP, obras de arte internacional dialogam com exposições temporárias, enquanto a Avenida Paulista se transforma em espaço de lazer nos finais de semana, com ciclistas, artistas de rua e eventos comunitários que aproximam moradores e visitantes. O mercado municipal é parada obrigatória para qualquer visitante curioso. Frutas tropicais, especiarias exóticas e o famoso sanduíche de mortadela oferecem um mergulho sensorial na culinária paulistana, enquanto a interação com os comerciantes revela histórias de gerações que mantêm tradições vivas. A vida noturna é intensa e diversificada. Bares, casas de samba, teatros e rooftops oferecem desde apresentações intimistas até shows vibrantes, permitindo ao visitante experimentar a música, a dança e a energia paulistana de forma direta e envolvente. A cidade é também um mosaico de culturas. Bairros como Liberdade mostram a herança japonesa, o Bexiga preserva tradições italianas e comunidades árabes mantêm feiras e festas que tornam cada visita uma descoberta constante de sabores, cores e sons únicos. Passear pelos parques urbanos, como o Parque Ibirapuera, é encontrar equilíbrio entre movimento e contemplação. Pessoas correndo, ciclistas e famílias se misturam às esculturas, lagos e árvores antigas, criando momentos de conexão real com a cidade e a natureza. Cada esquina de São Paulo reserva uma surpresa. Pequenas galerias, cafés escondidos, ateliês de artistas e lojas especializadas oferecem experiências autênticas e memoráveis, convidando o visitante a explorar e se perder nas camadas da cidade. São Paulo é mais que um destino urbano. É um convite para viver a cidade de forma intensa, ouvir suas histórias, provar seus sabores e sentir a energia pulsante de um povo criativo, resiliente e acolhedor. Rio de Janeiro. Entre montanhas e o mar, o Rio de Janeiro é uma cidade onde a energia nunca adormece. O ritmo do samba se mistura ao som das ondas e cada esquina parece pulsar com vida, música e cor. A experiência começa no Pão de Açúcar, onde o bondinho leva os visitantes ao topo, com uma vista panorâmica da cidade e da Baía de Guanabara. É um dos lugares que mais revelam a união entre natureza e urbanismo que define o Rio. O Cristo Redentor, no alto do Corcovado, é o símbolo máximo da cidade. Estar ali é mais do que ver uma estátua, é sentir uma presença que parece abraçar o mundo inteiro, com o olhar voltado para o mar e os morros. Copacabana e Ipanema são praias lendárias. Pessoas correm, jogam futebol, vendem água de coco e tocam violão à beira-mar. A areia é palco de encontros, risadas e da alegria espontânea que define o espírito carioca. O bairro de Santa Teresa conserva o charme antigo, com ruas estreitas, bondes amarelos e ateliês de artistas.
É um refúgio criativo que revela o lado boêmio e poético da cidade. A Lapa é o coração da vida noturna. Seus arcos históricos e bares vibram ao som do samba, forró e música popular brasileira. Dançar ali é sentir o pulso do país inteiro concentrado em um único compasso. Para os amantes da natureza, o Jardim Botânico e o Parque Lage são refúgios verdes no meio da metrópole. Macacos, tucanos e borboletas dividem espaço com trilhas e lagos, mostrando que o rio também respira floresta. O carnaval é o ápice da alegria carioca. As escolas de samba desfilam com fantasias deslumbrantes e ritmos que fazem o chão tremer. É um espetáculo onde fé, arte e emoção se misturam em pura celebração da vida. Salvador de Bahia. No Nordeste do Brasil, Salvador é mais que uma cidade. É um estado de espírito. Fundada no século XVI, ela respira história, fé e ritmo em cada esquina. O calor é constante. O ar cheira a mar e dendê. As ladeiras de pedra do Pelourinho brilham sob o sol e as fachadas coloridas parecem sorrir. Salvador é viva, imperfeita e humana, um espelho da alma brasileira. Caminhar pelo Pelourinho é viajar no tempo. O som dos tambores do Olodum ecoa entre os casarões coloniais, misturando África e Portugal num só coração. As pessoas dançam, não por festa, mas porque o corpo aqui entende a música antes da mente. Em cada esquina há uma igreja, algumas douradas, outras simples, todas cheias de fé. Na Igreja do Bonfim, fitas coloridas pendem dos portões, cada uma trazendo um pedido silencioso. Salvador não separa o sagrado do cotidiano. Aqui, tudo é oração. À beira do mar, o mercado modelo pulsa como um coração antigo. Vendedores chamam, risos ecoam, e o cheiro de moqueca, peixe com leite de coco e azeite de dendê, toma o ar. Comer aqui é saborear a história que veio nos navios e ficou na memória. As praias de Itapuã e Porto da Barra revelam outro Salvador, leve, solar, de risos largos e peles salgadas. Pescadores lançam redes, crianças correm, e o mar reflete um céu que parece não ter fim. Ao entardecer, o elevador Lacerda leva o viajante do alto da cidade até o porto. O pôr do sol sobre a Baía de Todos os Santos é um espetáculo de silêncio. O ouro do céu se dissolve no azul e por um instante o mundo inteiro parece parar. À noite, Salvador vibra. Os bares se enchem de música, o axé domina as ruas e até quem veio cansado acaba dançando. É impossível resistir. A cidade te envolve, te puxa, te faz sentir vivo.
Florianópolis. Conhecida como a Ilha da Magia, Florianópolis é a capital de Santa Catarina, no sul do Brasil, e parece flutuar entre o mar e as colinas verdes. Uma cidade-ilha onde a vida urbana e o ritmo das ondas convivem em perfeita harmonia. A ilha é formada por mais de 40 praias, dunas douradas e lagoas de águas calmas. O clima é suave, com ventos constantes que fazem o cheiro do sal misturar-se com o perfume das flores silvestres. Cada canto parece respirar um ar de liberdade. A ilha é formada por mais de 40 praias, dunas douradas e lagoas de águas calmas. O clima é suave, com ventos constantes que fazem o cheiro do sal misturar-se com o perfume das flores silvestres. Cada canto parece respirar um ar de liberdade. Há séculos, Florianópolis foi terra dos índios carijós e porto de navegadores portugueses. Dizem que o nome Ilha da Magia veio das lendas de bruxas que habitavam as colinas e ventos da ilha. Hoje, essas histórias convivem com o presente, dando ao lugar uma aura misteriosa que parece sussurrar nas madrugadas. Nas praias mais isoladas, como Lagoinha do Leste, é possível ver golfinhos acompanhando os barcos e garças descansando nas pedras. As trilhas que levam até lá atravessam florestas densas e mirantes naturais, de onde o mar se estende até perder de vista. No centro da cidade, o mercado público é o retrato da alma local. Entre as barracas de peixes e artesanatos, o cheiro de empanadas, café e camarão frito enche o ar. Os moradores conversam alto, riem fácil e parecem viver num compasso mais leve, como se o tempo seguisse a maré. À noite, Florianópolis muda de tom. As luzes refletem sobre o mar, e o vento frio traz o som distante das festas na beira da praia. Jovens tocam violão, dançam descalços na areia, e a ilha inteira parece girar num ritmo só seu, entre o silêncio do mar e a alegria humana. Brasília. Brasília é uma cidade que não se entende de imediato. É preciso caminhar, observar e deixar que o olhar se acostume ao espaço aberto e à geometria do horizonte. Tudo aqui parece ter sido desenhado com propósito, desde as avenidas largas até o silêncio das praças. A experiência começa no eixo monumental, o coração da cidade. Ao longo dessa avenida imensa, erguem-se os principais símbolos do país: o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília e o Palácio do Planalto. Cada edifício parece dialogar com o céu, refletindo a luz do cerrado como se o concreto respirasse. Dentro da catedral, a sensação é de flutuar. O teto de vidro em azul e verde deixa a luz dançar no interior, e o visitante se vê envolto num silêncio que tem algo de celestial. Mesmo quem não é religioso,
sente que o espírito ali encontra um espaço para descansar. A vida cotidiana de Brasília revela outro lado. Nos parques, famílias fazem piqueniques. Nos bares da Asa Norte, jovens conversam até tarde. E nos lagos, pessoas remam em caiaques ao pôr do sol. A cidade moderna, planejada, torna-se viva nas pequenas cenas humanas. O Lago Paranoá é o refúgio da cidade. O som da água, o vento leve e as garças que sobrevoam criam uma atmosfera de calma. É comum ver capivaras andando pelas margens, indiferentes à presença humana. A melhor forma de entender Brasília é conversar com quem nasceu ou cresceu aqui. Eles falam do orgulho de viver numa capital que é símbolo de um sonho coletivo, o de criar algo novo no coração do país. A arquitetura de Oscar Niemeyer e o urbanismo de Lúcio Costa não são apenas obras de arte, mas também um convite à reflexão. Caminhar por Brasília é sentir a tentativa humana de desenhar o futuro com linhas e luz. Mesmo com sua aparência moderna, Brasília tem um lado silenciosamente espiritual. O horizonte amplo, o pôr do sol dourado e a sensação de espaço infinito lembram o visitante de que a criação é maior do que o concreto. Brasília não é uma cidade para ser apressada. É uma cidade para ser compreendida. Entre o silêncio das avenidas e o brilho do entardecer, o viajante descobre que o futuro, aqui, foi construído com fé. Curitiba, capital do Paraná. Curitiba é reconhecida por seu planejamento urbano e sistemas de transporte eficientes. A cidade recebe moradores e visitantes que buscam serviços, oportunidades de trabalho e atividades culturais. O território urbano mistura bairros residenciais, comerciais e áreas verdes planejadas. Ruas largas e bem sinalizadas facilitam a circulação de veículos e pedestres. O clima é ameno e o ar urbano contém aromas de cafés, padarias e vegetação próxima. Feiras de produtos locais e mercados oferecem frutas, verduras, pães e queijos. Artigos de artesanato são vendidos lado a lado, permitindo que visitantes conheçam hábitos alimentares e comerciais cotidianos da população local. Museus, centros culturais e bibliotecas disponibilizam exposições, oficinas e atividades educativas. Estudantes e profissionais frequentam esses espaços, integrando aprendizado e lazer na rotina da cidade. Restaurantes e cafés oferecem refeições variadas, desde pratos rápidos até opções regionais. Pratos típicos do Paraná, como barreado, e bebidas locais fazem parte da dieta diária de muitos moradores. O transporte público, bicicletas compartilhadas e serviços de aplicativos facilitam a mobilidade. Pedestres, ciclistas e veículos convivem em ruas bem organizadas
mantendo o fluxo urbano constante. A vida cotidiana inclui escolas, comércios, bancos e academias, integradas de forma prática às residências. O ritmo é urbano e estruturado, refletindo a rotina típica de Curitiba. Curitiba é uma cidade funcional e bem organizada, onde o visitante pode vivenciar o cotidiano urbano, interagir com moradores e entender como tradição e modernidade coexistem de maneira prática. Manaus. Localizada no coração da Amazônia, Manaus é uma cidade que pulsa entre rios e mercados, onde o passado de comércio de borracha ainda ecoa nas ruas e construções antigas. As ruas centrais revelam casarões antigos, teatros e mercados movimentados. O cheiro de peixe fresco, frutas exóticas e madeira molhada permeia o ar, criando uma mistura intensa de sensações que captura a atenção de qualquer visitante. Mercados como o Adolfo Lisboa são labirintos de cores e sons. Vendedores oferecem peixes amazônicos, temperos, artesanato e curiosidades, enquanto moradores e visitantes negociam, compartilham histórias e riem juntos. A influência histórica da borracha se vê nos prédios do centro e no Teatro Amazonas, onde cada detalhe arquitetônico conta histórias de riqueza e esforço humano. Guias locais compartilham causos de famílias que ajudaram a construir a cidade, misturando fatos e memórias vivas. Nos bairros residenciais, a vida segue intensa. Crianças brincam nas ruas estreitas, vendedores ambulantes carregam frutas e tapiocas, e vizinhos se cumprimentam enquanto cães circulam livremente. Cada detalhe revela a rotina genuína da cidade. Pescadores no Rio Negro mostram técnicas antigas e explicam a variação das águas, enquanto barcos pequenos transportam pessoas e mercadorias, criando um ritmo de vida que parece seguir leis próprias da floresta e do rio. Pequenos restaurantes e barracas de comida oferecem pratos típicos, como tambaqui assado e tacacá, preparados com ingredientes locais frescos. Comer aqui é uma imersão na cultura amazônica, rica em sabores e histórias. Manaus é uma cidade que provoca curiosidade e atenção. Cada conversa, cada cheiro, cada gesto cotidiano revela camadas de história e vida pulsante, deixando o visitante com vontade de explorar mais profundamente sua complexidade única. Cataratas do Iguaçu. Conhecidas como uma das 7 maravilhas naturais do mundo, as Cataratas do Iguaçu atraem visitantes pela energia que emana de cada queda d'água. Não é apenas o tamanho que impressiona, mas a força que se sente no corpo, no som e no ar.
A principal atração é caminhar pelas passarelas suspensas que levam até o coração das quedas. A cada passo, a sensação de estar dentro da própria natureza aumenta o som ensurdecedor, a brisa úmida e a emoção pura. Muitos visitantes escolhem o passeio de barco que se aproxima das quedas. A água cai com tanta força que ninguém sai seco, mas todos saem sorrindo. É uma lembrança que o corpo não esquece. No entorno, o Parque Nacional do Iguaçu abriga uma fauna variada. Ver coatis circulando livremente, aves coloridas voando entre as árvores e borboletas pousando nos braços é parte do encanto natural do lugar. Além da natureza, há também um lado cultural forte. Artesãos e comunidades locais compartilham tradições, sabores e histórias que revelam a ligação ancestral das pessoas com o rio e as quedas. A infraestrutura é moderna e bem organizada. Há trilhas sinalizadas, transporte interno e pontos de observação acessíveis, o que torna o destino confortável tanto para aventureiros quanto para famílias. O pôr do sol no parque é o momento ideal para relaxar após a caminhada. Muitos visitantes se sentam para ouvir o som constante da água e refletir sobre a grandeza da criação. O turismo sustentável é prioridade na região. Parte da renda obtida com as visitas é investida em projetos de conservação e educação ambiental para as comunidades locais. No final, quem visita as cataratas do Iguaçu leva mais do que fotos. Leva uma lembrança viva de respeito e admiração pela força da natureza e pelo dom da vida. Lençóis Maranhenses. Localizado no estado do Maranhão, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um dos lugares mais surpreendentes do Brasil. A combinação de dunas brancas e lagoas cristalinas cria um cenário raro, mas o que realmente encanta é a sensação de estar num território vivo, em constante mudança. A principal experiência é caminhar pelas dunas e mergulhar nas lagoas que se formam após as chuvas. A água é morna, doce e transparente, e o contraste com a areia branca cria uma sensação quase surreal, como se o corpo flutuasse entre o céu e a terra. Cada lagoa tem sua própria cor e profundidade. Algumas são azul turquesa, outras esverdeadas. Guias locais conhecem os melhores pontos para nadar, descansar e apreciar a paisagem silenciosa, quebrada apenas pelo som do vento. Para os aventureiros, há passeios de jipe, voos panorâmicos e trilhas que atravessam o parque. Do alto, é possível ver a imensidão das dunas e as lagoas que se espalham como espelhos entre as ondas de areia. A fauna é surpreendentemente rica. Pequenos peixes, aves migratórias e até tartarugas aparecem nas lagoas durante certas épocas do ano, transformando o deserto temporário em um santuário de vida.
As comunidades próximas, como Barreirinhas e Atins, oferecem pousadas simples, comida regional e o calor humano do Nordeste. Conversar com os moradores é descobrir histórias sobre o vento, a chuva e o modo como a natureza guia o tempo. A visita ideal ocorre entre junho e setembro, quando as lagoas estão cheias. Guias locais também oferecem passeios noturnos, quando o céu se enche de estrelas e o silêncio do deserto parece tocar a alma. O turismo sustentável é cada vez mais valorizado. Projetos comunitários buscam proteger as lagoas e promover renda para os habitantes locais, garantindo que o equilíbrio entre o homem e o ambiente se mantenha. Lençóis Maranhenses é mais do que um espetáculo natural. É um lembrete de que a Terra está viva e que o Criador, com suas mãos invisíveis, molda a beleza com simplicidade e movimento.